Bora, fiel, porque o vídeo está recheado de informações do Corinthians, tá? Para você que está chegando aí, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Vamos falar muito sobre o Corinthians que novamente é alvo de escândalo, dessa vez por cobrança de propina nas categorias de base. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Matheus Mendes, goleiro que está emprestado ao América Mineiro, pertence ao Atlético Mineiro e Corinthians faz consulta pelo goleiro. Vamos falar também sobre Félix Torres, tá, fiel? Dorival Júnior barrou a negociação do jogador. Tenho muitas informações para vocês, peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians, tá, fiel? Fiel, já quero iniciar aqui com esse caso, né, do Corinthians, que mais uma vez é alvo de polêmica. Eu nem procurei me inteirar muito na situação, porque é tanta bomba que o Corinthians recebe todos os dias. O Corinthians é impressionante, não tem um dia sequer de descanso. E dessa vez é referente a Claudinei Alves aí, que faz parte das categorias de base inferiores do Corinthians, que tem supostos áudios aí, ele cobrando propina por contratações, tá, fiel? Como eu disse, eu não procurei me inteirar muito, mas imagino que deve ser, olha, aquele cara que eu te ajudei ao Corinthians contratar para as categorias de base, ou aquele cara que eu contratei, eu não sei se ele tem esse poder, ou aquele cara que eu indiquei que ele não teria chance porque não tem talento, mas eu indiquei para você pôr lá, e aí, cadê meu dinheiro que nós combinamos? Acredito que deve ser mais ou menos assim, né, fiel? Porque é supostos áudios de cobrança de propina, então realmente é uma situação lamentável que o Corinthians passa. Cara, o Corinthians, ele precisa realmente de uma reformulação total. Todas as categorias. E outra, se a gente cavar mais fundo, tem muita ladruagem por aí, fiel. Muita ladruagem em cargos altos, em cargos medianos, em cargos baixos, em cargos mais baixos ainda. O Corinthians virou alvo aí de coisas ilícitas para enriquecimento, né? Porque nunca vi tanto escândalo assim acontecendo com o nosso Corinthians. Ainda bem que descobriu um a menos, né? Um a menos aí para tentar roubar o Corinthians. E vamos ver o que acontece. Mas o Corinthians precisa, sim, não só de profissionais competentes que sejam honestos, mas também de fiscalização sobre esses órgãos. Porque se você deixar Deus dará lá também, meu amigo, os caras vão fazer o que quer. Tem que ter uma fiscalização, tem que ter um fiscalizador, um cara totalmente sério, um cara que pega no pé realmente para ver o que está acontecendo nesse Corinthians, tá? Porque se o Corinthians continuar sendo alvo de coisas ilícitas, de pautas bombas, porque isso é uma bomba que cai, a imagem do clube se manchando novamente, cara, realmente é uma situação bastante delicada. Se continuar assim, o Corinthians nunca vai sair, nunca vai conseguir quitar suas dívidas, não é verdade? Então comentem aí, fiel, o que vocês acharam desse absurdo, porque tenho muitas informações aqui para falar do nosso Coringão, tá? Primeiro agora eu já quero entrar com Rosalá Santoro, tá, fiel? Rosalá Santoro, que é o primeiro candidato a presidente a se pronunciar, que será aí candidato, tá, fiel, à presidência do Corinthians. Rosalá Santoro, que era diretor financeiro do Augusto Melo. Cara, eu vejo com muito bons olhos essa candidatura do Rosalá Santoro. Primeiramente, porque ele não tem vínculos. Ah, o Augusto Melo vai apoiar o Rosalá Santoro, independente do apoio. Rosalá Santoro era diretor do Augusto Melo e ele pediu demissão. Rosalá Santoro pediu para sair. Não foi o Augusto Melo que demitiu. Ele chegou e falou, olha, o jeito, na minha opinião, o jeito que está gerindo esta campanha, para mim não serve, tchau. Então o próprio Rosalá Santoro saiu do Corinthians porque ele quis. Agora, se o Augusto Melo vai apoiar ou não, é uma decisão do próprio Augusto, tá? Lembrando que eu não estou aqui julgando o Augusto Melo. Augusto Melo, pelo contrário, já falei para vocês aqui vários recursos que ele trouxe para o Corinthians, inclusive está fechando um contrato de 1 bilhão, aí o maior contrato da história de qualquer clube de futebol por materiais esportivos, então o cara sabe trabalhar, é um ótimo empresário. Mas a questão do Corinthians ter um diretor financeiro na sua presidência, eu vejo com muito bons olhos, porque de números os cara entendem tudo, né? Afinal, ele era diretor financeiro. Então é uma forma do Corinthians começar a quitar suas dívidas, ou pelo menos pensar em pagar aí as suas pendências, tá? Então, quem sabe Rosalá Santoro, presidente do Corinthians. E vem forte, tá, fiel? Vem forte. Uma porque não é de renovação e transparência. Já começa por aí. Aí a coisa mais benéfica que existe é o cara não ser de renovação e transparência. Um cara ser um diretor financeiro e ser um cara limpo, sem fichas, sem escândalos, nada vinculado ao seu nome, eu acho um ótimo nome para ser presidente do Corinthians, e Rosalá Santoro vem forte pro Corinthians. Muitos inscritos, só quero aproveitar o gancho aqui, me perguntaram sobre o Neto, se o Neto seria presidente do Corinthians. Fiel, o Neto não vai sair lá da Band. O presidente do Corinthians não é cargo remunerado, os caras não ganham. Você acha que o Neto vai deixar lá de ganhar seus 30, 40 mil reais lá?
para vir ser presidente do Corinthians? Isso é papo furado. Um dia, futuramente, quem sabe, mas não tem informações que Neto será presidente do Corinthians, pelo menos candidato, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a isso. Fiel, recebi informações hoje, tá? Que o Dorival Júnior interferiu na negociação de Félix Torres. Félix Torres que estava sendo negociado com o Santos Laguna, seu ex-clube, e teria mais 2 clubes na jogada querendo a contratação do Defensor. Defensor que perdeu, vamos dizer assim, espaço já na chegada de Dorival Júnior, se firmou André Ramalho e Kaká, tá? Os 2 zagueiros que estão jogando como titular, mas o Félix Torres está sempre ali brigando por trás. E por incrível que pareça, inclusive me surpreendeu essa informação, que Dorival não pediu para o Corinthians não deixar de negociar, pediu para dar uma segurada. Então quer dizer que ele está enxergando o Félix Torres aí já com outros olhos. Eu acho até estranho, porque o Félix Torres até o presente momento não jogou com o Dorival Júnior, até procurei saber se ele estava machucado ou algo do tipo assim, porque o Dorival está fazendo, né, Fiel? Desculpa, esse controle de carga com os jogadores, e até o presente momento o Félix Torres não se apresentou em campo e ele pediu para o Corinthians segurar, então realmente o Dorival deve ter planos para o zagueiro Félix Torres, vamos aguardar para ver, mas é informação, tá, Fiel? O Corinthians estava negociando o Félix Torres e a informação que chegou para mim um pouco antes de trazer esse vídeo para vocês, eu nem ia trazer Félix Torres na pauta. Corintianeiro, Dorival pediu para dar uma segurada na contratação, na suposta negociação com o Félix Torres, tá, Fiel? Dorival tem essa de querer recuperar jogador, né, Fiel? Está tentando recuperar o Maicon, que está jogando direto, só que ele tem que pensar que o Maicon não é marcador. Se colocar Maicon, Bidon e Carrillo para marcar de novo, nós vamos sofrer igual sofremos com o América de Cali lá, em que o América de Cali dominou a partida, porque eles não são marcadores, tá? Então o Maicon, se quer recuperar, do meio para frente, não deixa marcar, pelo amor de Deus. Mas é um cara que o Dorival Júnior quer recuperar o Maicon. A gente dá para ver que ele está tentando recuperar alguns jogadores. Se ele tentar recuperar o Félix Torres, né? Félix Torres que foi titular da última Copa do Mundo, Fiel, tá? Félix Torres que no Santos Laguna era o melhor zagueiro que tem lá, não só lá, mas no campeonato. E veio pro Corinthians, o cara desaprendeu a jogar bola. Então realmente, ou a liga ela é muito, muito fraca, mas pode ser, é realmente uma liga muito fraca, só que ele é melhor do que se apresenta hoje no Corinthians, tá? O fato do Corinthians também ter seus companheiros de zaga bastante fracos, na época aí tava só o Bidu, que não marcava ninguém, Mateuzinho não vivia uma boa fase, os volantes do Corinthians também estavam jogando com não tinham José Martínez e Ranielli, Félix Torres sofreu bastante sim, quando jogou Ranielli e José Martínez junto, o Corinthians foi campeão contra o Palmeiras com o Félix Torres jogando, apesar que ele quase entregou o título de bandeja aí para os porcos, certo, Fiel? Mas Dorival pede para segurar aí Félix Torres. E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola a favor do Corinthians, né? Porque recebi informações também que o Corinthians fez uma consulta na data de hoje, tá, Fiel? Para o goleiro aí, Matheus, tá, Fiel? Matheus Alves, cara, me deu um branco agora, hein? Goleiro do América, é do Atlético Mineiro, mas está emprestado Matheus Mendes, coisa assim. Vou confirmar nos comentários e colocar aí na capinha para você, colocar nos comentários para vocês, ou você mesmo coloca nos comentários. Ele é goleiro do América, porém pertence ao Atlético Mineiro. E o contrato dele vence agora em dezembro de 2025, tá, Fiel? E o Corinthians quer tentar o empréstimo do goleiro por 1 ano, com preferência de compra. Caso o goleiro vá bem, caso o Corinthians gosta do que vê, o Corinthians pode comprar o goleiro em definitivo. Lembrando que essa condição, o goleiro já vem para ser reserva absoluto do Hugo Souza, ou quem sabe para fazer uma sombra para o Hugo Souza, porque convenhamos, Fiel, o Hugo Souza não voltou tão bem como voltou antes não, como estava antes não, tá? Vocês vão me julgar, vão falar, que é isso, você tá fazendo críticas infundadas, mas a verdade tem que ser dita e eu vou dizer, na minha opinião, o Hugo Souza não tá jogando mal, porque ele é bom demais, então ele não tá jogando mal, mas ele não voltou como antes, tá? Quando ele se machucou, ele era um goleiro, agora que ele voltou depois da lesão, é outro. Falhou no gol do Inter, naquela bola que ele tentou cortar com a mão. Contra a América de Cali não, foi um gol que não tinha como o Hugo Souza fazer, nada, mas falhou bastante contra o Flamengo, então não voltou como antes, esperamos que o Hugo Souza recupere a sua boa forma o mais rápido possível. Mas o Matheus Mendes, acho que é Matheus Mendes, tá, Fel? Matheus Alves, vou confirmar lá, é um bom goleiro, foi destaque no América, o América quer muito renovar o seu contrato, tá? Só que o Atlético Mineiro também está segurando, já que também há consultas de outros clubes sem ser o Corinthians, tá, Fiel? Estou dizendo aqui para vocês que o Corinthians fez uma consulta para o goleiro, o Corinthians não contratou
ou não estou cravando o atleta. Estou dizendo que é mais um goleiro para a lista do Corinthians, tá? O Corinthians fez uma consulta pelo goleiro. O que é essa consulta, corintianeiro? Olha, você tem interesse de vir jogar aqui em São Paulo, você tem interesse de jogar no Corinthians, você quer que a gente pode te apresentar os planos do Corinthians, o Corinthians também faz uma consulta ao Atlético Mineiro e se ambos concordarem aí começa uma negociação de valores financeiros. O que interessa ao Atlético mais que tudo isso é a venda do goleiro. Essa é a preferência do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro quer vender, não quer emprestar. Só que um empréstimo por apenas um aninho só, com a preferência de compra no final, realmente pode abrir os olhos do Atlético a ceder o goleiro. Só que há divergências. O Atlético também pode exigir a obrigação de compra em vez também de ser apenas um empréstimo, tá, fiel? Que aí o goleiro jogando bem ou não, o Corinthians é obrigado a comprá-lo no final do ano. Certo, fiel? Essas são as atualizações mais quentes do dia do Corinthians para vocês. Saiu agora do forno, espero que tenha atualizado vocês aí, tá? Quero agradecer demais a sua presença, que você possa ter aí uma ótima sexta-feira, tá, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!